Olá, meus queridos alunos, muito bom dia a todos. Afinal, estamos começando aqui mais uma teleaula de filosofia. Pois é, você já sabe, não é, que filosofar é preciso hoje e sempre. E olha, nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante, um tema também que gera polêmicas, viu? Porque nós vamos falar sobre os filósofos contratualistas. Você deve estar pensando, não é? Mas contratualistas, vai falar sobre contrato? Que tipo de contrato é esse? Olha, vale a pena lembrar que nós estamos aí falando nesse bimestre sobre política, não é? O primeiro bimestre nós falamos sobre ética, o segundo falando sobre política. Fizemos aí uma aula extra também, mudando um pouco de tema, tá? Mas agora retomamos aí o tema sobre política, falando dos filósofos contratualistas, tá bom? Mas, enfim, que contrato é esse? Do que será que esses filósofos estão falando, não é? Então, vamos lá. O que nós vamos aprender no dia de hoje com esses filósofos contratualistas? Olha, o contrato que eles vão falar é um contrato a fim de legitimar o poder do Estado. Então, por exemplo, né, nós vemos aí, às vezes, a polícia usando a força para conter uma manifestação, por exemplo, né, uma manifestação popular. Será que isso é legítimo ou não? O que torna legítimo o poder do Estado, o uso da força, né, por parte do Estado? Que mais? Como é esse poder? O político ele tem um poder para quê? E outra, como esse poder se transformou em instituição? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o casamento é uma instituição social, a igreja é uma instituição social, o Estado é uma instituição social, a escola é uma instituição social. Então, assim, o que são as instituições sociais e como se dá o poder, né, da instituição social chamada Estado, não é? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer aí também uma breve reflexão sobre democracia, não é? Será que a democracia realmente é a melhor forma de governo? Existem outras formas de governo também? E como equilibrar as forças políticas? Hoje, principalmente, nós vemos aí uma polarização, né? Certamente, vocês devem se lembrar das últimas eleições para presidente, não é? Onde nós tivemos dois candidatos que foram para o segundo turno. O então candidato na época, que hoje é o atual presidente, Jair Bolsonaro, que era do partido, esqueci agora, e o Haddad, que era do PT, não, PSL, lembrei aqui. Então, o Bolsonaro do PSL e o Haddad do PT. E o interessante é que, se vocês pegarem as reportagens da época das eleições, certamente você viu as pesquisas. E não era que a pesquisa mostrava que os candidatos de maior rejeição eram o Fernando Haddad do PT e o Jair Bolsonaro do PSL. Que coisa, não é? No entanto, os dois ficaram para o segundo turno. Não é um fenômeno interessante isso? Por que será que houve essa polarização? Será que houve um desequilíbrio? Porque dois candidatos com maior índice de rejeição, não é? Será um desequilíbrio das forças políticas? Então, nós vamos também refletir um pouco sobre isso, tá bom? Vocês estão preparados? Espero que sim, hein? Qualquer coisa, podem me escrever aqui no chat, tá? Que eu entrei com dois perfis. Eu estou apresentando pelo PC e também estou aqui com o celular e posso ler aqui as perguntas. Bom, para começar bem a nossa reflexão, eu quero contar com a participação de vocês, hein? Pense e responda. Como se organizavam os primeiros agrupamentos humanos? Por que eu estou perguntando isso? Porque, veja bem, hoje, então, nós temos o Estado, né? Nós já nascemos aqui no Brasil,
o Estado constituído, as leis já existiam, mas vamos voltar muitos anos atrás. Vamos voltar séculos atrás. Vamos lembrar ali da Grécia Antiga, de Roma, do Egito. Vamos lembrar ainda antes os povos sumérios. Lembra lá que vocês estudaram em história, né? Estudaram ali os primeiros agrupamentos humanos. Vocês lembram das aulas de história? Então, espero que você lembre, hein? Pense e responda. Se não existiam as leis, como esses primeiros agrupamentos humanos se organizavam? Olha, os primeiros agrupamentos humanos se organizavam em tribos, tá? Se organizavam aí em tribos e foram criando regras de convivência. Mas olha só, vamos ver aqui então o que dizem, não é, os filósofos aí sobre a formação da sociedade. Então veja bem, os filósofos que nós vamos trabalhar hoje aqui, né, por exemplo, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, esses filósofos, eles vão dizer, olha, o homem viveu aí de uma forma muito primitiva, ou seja, ele vivia dentro do seu estado de natureza. Então, claro que isso é uma hipótese, tá? Depois aí de muitos anos, viria Charles Darwin, e o Darwin vai falar dessa questão aí do evolucionismo, né? Mas esses camaradas que nós vamos tratar hoje, esses filósofos, não conheceram o Darwin. Então, eles criaram aqui algumas hipóteses, né? Então, esses filósofos disseram o quê? Olha, os homens viviam como bichos, né? Se agrupavam ali e tal, viviam para a própria subsistência. Então, caçavam, plantavam, pescavam. Só que tem um detalhe: os homens viviam ali como se fossem em tribos, como se fosse um bando. E aí o que acontece? Às vezes a sua terra era mais produtiva do que a terra do vizinho. Aí o vizinho ia lá, e fazia uma luta com os outros, né? Ou seja, o Hobbes vai falar assim, né? O Thomas Hobbes, ele vai dizer, olha, o homem é o lobo do próprio homem, tá? Por quê? Porque havia uma luta constante ali, né? Os homens lutavam constantemente ali pela sobrevivência e tudo mais, né? Então era uma loucura. Então o Hobbes, ele dá uma detonada. O Hobbes, ele vai falar, o homem em seu estado de natureza, ele não é bom como fala a religião, né? A religião na época e até hoje, né, diz o quê? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que o homem é essencialmente bom. Hobbes vai falar, não é não. Hobbes vai falar, o homem é o lobo do próprio homem. Se ele tiver a oportunidade de passar por cima, vai passar mesmo, né? O John Locke vai falar sobre isso também, só que o John Locke vai modificar um pouco, o Rousseau vai modificar ainda um pouco mais. Mas esses filósofos, eles vão falar o seguinte, bom, se o homem é o lobo do próprio homem, se o homem vivia em guerra, né, contra outros homens, como fazer para parar essas guerras, então, né? Os homens lutavam por o quê? Lutavam aí por terras, né, para poder plantar, lutavam para ter a posse de um determinado rio, porque tinha mais peixes. Como chegar a um acordo? Bom, o acordo também aqui é uma hipótese, tá? Os homens começaram a fazer pactos, começaram a criar regras. Quando os homens começaram a criar regras, começaram a determinar o que é certo e o que é errado. Começaram a delimitar, olha, essa terra daqui para cá é sua, essa terra daqui para cá é minha. Em outras sociedades, o pessoal falava, olha, vocês exploram a terra, nós exploramos os rios, né? Então, começou a haver aí um pacto entre as pessoas, tá? Que é o chamado de justnaturalismo, ou seja, uma lei natural que regulamenta a vida das pessoas. Por quê? Porque o ser humano é assim. Já pensou se todo dia a gente chegasse na sala de aula e tivesse uma zona?
todo mundo conversando ao mesmo tempo, jogando papel no chão. Aí, no primeiro dia de aula, ninguém aprende nada. No segundo, ninguém aprende nada. No terceiro, ninguém aprende nada. Vocês vão falar, peraí, vocês mesmos vão pensar, vão falar, a gente está vindo na escola fazer o quê? A gente não está vindo aqui para aprender? Pô, então a gente tem que ficar quieto, tem que limpar a sala, não é? Tem que trazer o caderno, o livro, ou seja, naturalmente as pessoas tendem a se organizar, tá? Então, isso é o que nós chamamos de justnaturalismo. E assim, né, desses primeiros agrupamentos humanos, aí surge a sociedade civil. E aí vamos realmente constituir as leis, formar o Estado, formar uma civilização, criar as regras morais. A religião, em muitos momentos da história, controlou a moral do povo, e até hoje também ainda é assim, né? Principalmente em alguns outros povos, tá bom? Pessoal, vocês entenderam o que é esse lance do estado de natureza? Tem alguma pergunta? Entendi sim, professor. Beleza, então, se você entendeu, se os outros também entenderam, vamos também procurar responder essa pergunta, hein, ó. Você saberia me dizer qual é a função dos três poderes? Vamos fazer uma pergunta anterior, né? Você se lembra aqui no Brasil, por exemplo, quais são esses três poderes? Vou dar uma dica, hein? Poder executivo. Quais são os outros dois? Legislações, que é Legislativo. E judiciário. Falei junto com a Letícia. Isso, falou junto com a Lelê. Então, é o seguinte, olha só, né? Você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Agora vem essa pergunta que está aparecendo aí na tela para vocês. Qual é a função desses três poderes, né? Então, vamos começar aí pelo legislativo, né? Como diz o nome, quem é o poder legislativo e qual é a função? Vamos ver, a Letícia, a Letícia e a Aline e o Jefferson geralmente sempre tem aí. O André também falou aqui, o legislativo, o judiciário. E aí, André, você saberia também nos dizer aí o legislativo, né? Quem é que compõe o poder legislativo? É o pessoal que faz as leis. Isso, e assim, quem é esse pessoal que faz as leis? Vixe, aí você me pegou. Será que são os advogados que fazem as leis? Os juízes? Quem será que faz as leis? O Luiz respondeu aqui para nós. São os deputados, né? Os deputados federais e estaduais. Então, os deputados criam as leis. E olha só que muitas vezes eles criam leis interessantes, como, por exemplo, leis que beneficiam a eles mesmos, né? São leis muito interessantes, como, por exemplo, a lei do foro privilegiado. Vocês sabiam que um deputado ele não pode responder criminalmente pelos seus atos? Então, se ele roubou, por exemplo, desviou a verba, ele não responde criminalmente, ele vai passar por uma CPI. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, vai ser aberto um inquérito e aí vão constituir alguns deputados. Professor, Sim. vou ter que sair aqui agora, tá bom? Não, beleza. Boa sorte lá no médico, viu? E melhoras, hein? Tá bom, obrigada. Manda a notícia depois lá para nós. Mando sim. Até mais, viu? Melhoras aí. Tchau, tchau. Então, o que acontece, né? Quando é aberta uma CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, então alguns dos próprios deputados vão julgar a conduta daquele deputado. Ou seja, colega julgando colega. Se esses colegas determinarem que o camarada realmente ele é culpado, ele é deposto do cargo, que é o chamado impeachment, né? O impeachment é depor ele do cargo. Por quê? Porque o deputado tem foro privilegiado, ele não pode responder criminalmente. Mas quem criou essa lei foram eles mesmos.
Por quê? Porque os deputados são poder legislativo. Então, eles criam leis que, às vezes, beneficiam a eles mesmos, não é? E aí, então, o poder legislativo são os deputados, vereadores, né? E o poder executivo? Quem é o poder executivo e qual é a função do executivo, hein? Vamos lá. Pode responder pelo chat aqui também, se quiser. E aí? O Luiz falou para nós aqui que é o presidente. O presidente é o poder executivo a nível federal. E a nível estadual, quem é o poder executivo? A nível estadual e a nível municipal. Isso, municipal. A Letícia falou aqui que é o prefeito, o Luiz também. E no estado? O Dória, por exemplo. Dória é o quê aqui? Governador, né? Então, assim, o Dória é governador, aqui você tem também o prefeito, né? O Bruno Covas, o presidente atual, que é Jair Bolsonaro. Então, e qual é a função do poder executivo? Já está no nome, ele tem que executar. Executar o quê? Executar as leis criadas pelos deputados e vereadores, não é? Então, o prefeito vai executar aquilo que os vereadores determinaram. É isso aí, Jeff, colocar as leis em prática. Então, vamos supor aí que os deputados fizeram um projeto, né? Querem criar aí uma lei, por exemplo, para criar poços artesianos lá no confim do Ceará. Então, o que acontece? O Poder Executivo tem que autorizar. Só que o Poder Executivo pode falar assim, olha, essa obra aqui vai custar muito caro e a gente tem uma outra prioridade, então eu vou vetar essa lei. Então, ele pode vetar a lei, não é? Aí a lei volta para os deputados e eles podem, então, reformular, fazer algo mais barato ou simplesmente deixar quieto, né? Pode deixar quieto e já era. Da mesma forma, o presidente ele pode também criar uma lei, só que isso vai passar pelos deputados. Os deputados vão votar. Então, os deputados podem votar contra e podem fazer propostas. Olha, se você mudar isso, aí nós aprovamos. Aí o presidente chega lá, ó, só quero mudar isso, pumba. E aí volta para votação na Câmara. E aí eles vão votar novamente, então. Né? Aí pode ser que vote sim, pode ser que vote contra. Então, uma coisa que acontece muito aqui no país é o camarada votar para presidente da República. Por exemplo, o camarada votou no PSDB. Né? Lembra, o Geraldo Alckmin era candidato. Então, o pessoal votou no Geraldo Alckmin para presidente da República. Geraldo Alckmin é do PSDB. Só que ele votou para deputado num candidato do PT, ou seja, partidos que têm ideologias opostas. Então, o que acontece? Muitas vezes o deputado vai querer boicotar aquilo que o presidente quer fazer, e o presidente quer boicotar aquilo que é dos partidos de oposição. Então, você tem aí uma polarização, você tem o governo que não anda, o governo não consegue governar, porque acaba virando uma luta política, tá? Então, o Supremo regula as ações dos deputados e do presidente. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto, para nós voltarmos aqui, então, a falar, né? Como surge tudo isso? Então, olha só, como é que surge essa ideia aí de presidente, deputado, poder executivo, legislativo? Como surge isso? Olha, essas ideias começam a surgir com esses filósofos chamados contratualistas. Por quê? Esses filósofos eles vão dizer assim, olha, é necessário um acordo entre o governante e o povo, tá? Então, lembra aqui que eu falei do justnaturalismo? Ó? O justnaturalismo é um direito natural, ou seja, a defesa de uma lei universal.
né? Então, por exemplo, vai um bem universal, a preservação da vida, ou seja, não matar, né? É um bem universal, tá? Então, esse direito, ele é inalienável, ou seja, não tem como não ser assim. Claro que alguns países autorizam a pena de morte e tal, então isso acaba caindo, né? Mas, a princípio, nós temos aí direitos que são naturais, tá? E nessa época, o que vai acontecer? Nessa época que nós estamos falando, é a época ali onde ainda tinha monarquia, a gente está ali no século XVII, final do século XVI, começo do século XVII. Então, a gente está ali de 1600 e muito 1700, né? É um pouquinho de 1800, tá? Então, a gente está nessa faixa aí, nesse período, tá bom? Então, olha só, vão surgir aí alguns filósofos essenciais, como Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro, olha aí o Thomas Hobbes, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o Thomas Hobbes falou o quê? Olha, o homem no seu estado primitivo, ele vivia num estado de luta de todos contra todos, né? O homem é o lobo do homem, e ele vem de um contexto onde a Inglaterra, né, porque o Thomas Hobbes é inglês, tá? A Inglaterra passava ali por crises econômicas e enfraqueceu o poder do rei, tá? Então, você tinha ali uma burguesia ascendente, né? Ou seja, a burguesia, quem que era a burguesia? Eram os comerciantes. Então, os comerciantes estavam com tudo, né? Eles queriam retomar a economia. Só que eles acharam interessante o que? Para a gente retomar a economia, nós precisamos ter alguém que esteja à frente. Tem que ser o governante. Então, nós precisamos dar mais poder para o rei. Por quê? Porque a gente vive num momento de inseguranças, é muita guerra, né? Guerras causam problemas, causam fomes e tudo mais. Então, veja bem, é necessário o quê? Que o governo nos dê segurança. Então, surge essa ideia do contrato. Então, o que acontece? Olha, o contrato, o governante ele vai estabelecer o seguinte: olha, eu sou o rei e não vou fazer guerra com ninguém, porque uma guerra eu entendo que vai realmente prejudicar o comércio, vai prejudicar a economia, então não vou me meter com ninguém, tá? Vamos manter aí a paz, e para isso, vocês têm que confiar em mim, né? Eu sou o governo, né? Eu sou o rei, eu mando, né? Então eu tenho poder sobre o exército, sou eu que mando. Então, se sou eu que mando, vocês vão fazer o seguinte: você me entrega a sua liberdade, e eu, no entanto, te dou segurança, tá? Então, esse foi o primeiro acordo, ou seja, um acordo entre o monarca, né, entre o político e o povo. O povo precisa ter estabilidade política para que pudesse ter comércio, para que pudesse o dinheiro circular, né? Só que o Hobbes ele fala o seguinte: olha, embora o rei tenha que ter aí esse poder e tudo mais, né? Ele vai ter a liberdade do povo em suas mãos, mas o rei ele tem que ser forte, ele tem que fazer um exército forte para manter a segurança do Estado contra outros povos que quiserem nos atacar, né? Porque nós vamos fazer uma economia forte, nós vamos desenvolver. Outros povos vão crescer o olho em nós. Então, a gente tem que ter um Estado forte e ficar de olho se não vai ter nenhum traidor. E se tiver um traidor, sabe o que nós vamos fazer com ele? Cortar a cabeça. Então, o Hobbes, ele é um cara que defende a monarquia e defende o poder da monarquia. Então, o povo tem que dar sua liberdade para o monarca. O monarca ele tem que te garantir segurança. Então, se alguém aí, o camarada é um traidor do povo, você deu a sua liberdade para o Estado, não deu? Então, o Estado pode fazer o que quiser com você. Se você cometer um crime,
Então, o monarca vai te julgar. Ele achou que você tem que tomar 10 chibatadas, você vai tomar 10 chibatadas. Achou que você tem que morrer, você vai morrer, tá? Então, você dá sua liberdade para o monarca te devolve em segurança. E o Hobbes escreve um livro chamado Leviatã, onde ele fala isso. O que é esse Leviatã, né? O Leviatã, ele fala justamente sobre esse poder do rei. O Leviatã é um monstro, tá? É um monstro. Então ele faz essa metáfora, né? De que o monarca ele tem que ser esse cara forte, né? Um cara forte, um cara que dê segurança em troca da liberdade do povo. Tá bom? Em linhas gerais é isso, Thomas Hobbes, hein? Alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu? Isso não ficou muito claro? E aí, gostaram do Thomas Hobbes? Então lembrem, Thomas Hobbes era a favor da monarquia. Vamos para o próximo aqui. Olha o John Locke, né? Não é nenhum Mister Universo, mas é um cara que teve aí muitas ideias excelentes, né? Né, Jefferson? Gostou aí do... Se você gostou do Thomas Hobbes, eu acho que você vai gostar ainda mais do John Locke. Sabe por quê? Porque o John Locke, ele falou assim, olha, o pensamento do Hobbes, ele é um pensamento legal mesmo, como disse o Jefferson, né? Mas é o seguinte, o homem em seu estado de natureza, ele não era o lobo do próprio homem porque o homem é mau em si. Não, o ser humano não é mau em si. O ser humano, ele quer ter a sua propriedade privada, né? Ele quer ter a sua propriedade privada, ele quer ter a sua terra para plantar, ele quer ter o seu lago para pescar, isso é normal, porque faz parte da sobrevivência. Então, não é que o homem era o lobo do próprio homem, o homem lutava por propriedade. Aí o homem vai entender o quê? Que não adianta lutar pela propriedade. Não adianta lutar, porque a luta vai gerar a morte, não é? Você vai matar o outro para tomar a terra dele. Então, uma hora, né, vai ficar realmente todo mundo se matando. Então, John Locke falou assim, olha, o homem lutava por propriedade. Então, os seres humanos começaram a entrar em acordos. Olha, eu vou plantar desse lugar, dessa terra daqui para cá. Vocês vão plantar daqui para lá, né? Outros, como eu disse também, ó, nós vamos explorar a terra, vocês exploram o que é dos rios e a gente faz trocas. Ou seja, o ser humano, ele no seu estado de natureza, ele não vivia nessa guerra, né, de todos contra todos, porque o homem é mau. Não, o homem tem um direito natural à propriedade, né? Lembra aquele lance do justnaturalismo? Então, para o John Locke, naturalmente, os homens têm direito aí à propriedade privada, né? Olha só o que fala aqui. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, olha, então é necessário o quê? Que o governo, ele mantenha esse direito, o direito da propriedade privada. Por que ele vai falar isso? Porque naquela condição ali do Thomas Hobbes, o povo entrega a sua liberdade para o monarca, não é? Então, só que se você entregou a sua liberdade para o monarca, aquela terra não é sua, aquela terra é do Estado. Tudo que existe, na verdade, é do Estado para a monarquia. E o John Locke vai querer quebrar isso, ele vai falar, não, as terras não têm que ser do Estado. Cada um tem que ter a sua terra. Então, se você tem dinheiro para comprar aí uma terra grande, beleza, você vai ter uma terra grande. Aqueles que têm menos vão ter uma terra menor, né? Mas todo mundo vai ter o que é seu. Não tem essa de o Estado ter tudo. O que é isso, né? Então, por isso que o John Locke é considerado aí, ó, o pai do liberalismo econômico, ou seja, ele defende a propriedade privada. Cada um tem que ter o que é seu. Vamos fazer uma parte aqui, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as leis, elas defendem a propriedade privada, tá? Então, como que é isso? Não importa o camarada, por exemplo, ele roubou porque ele é pobre.
Então, aqui no Brasil, a gente leva muito para o pessoal, porque a gente foca mais o ser humano. Ah, aquele camarada é pobre, ele roubou, coitado, não sei o quê. Nos Estados Unidos não tem essa, né? Por quê? Porque você roubou uma coisa que não é sua, né? Você tomou do outro. O outro tem direito a ter a posse dele. Ele trabalhou, ele pagou, ele tem que ter o celular dele, ele tem que ter a casa dele, ele tem o carro dele. Então você roubou, você fez um crime contra a propriedade, né? Contra o direito à propriedade. Então ali, por isso que a lei ali é mais dura, porque não vai focar o indivíduo, vai focar a propriedade, tá bom? E assim, o Hobbes lembra que ele exalta o papel do monarca, né? O monarca, ele é o Leviatã, ele é esse monstrão que tem que garantir segurança para o povo, só isso. Ele tem que garantir segurança, ele tem que garantir que o pessoal vai poder trabalhar e tudo mais, né? Só que o monarca é que manda. O John Locke vai falar, ó, peraí, um governante que não garanta a propriedade privada é um mau governante, a gente tem que tirar esse cara do poder, né? Vem com a ideia aí do impeachment, tá bom? Né? Mais ou menos por aí, né? Ele não citou esse termo, mas ele fala, olha, os homens têm direito à insurreição, ou seja, a se revoltar e tirar esse governo que não serve para o povo, tá bom? Muito bem. Por enquanto aqui do John Locke. Alguém tem alguma pergunta sobre a comparação Thomas Hobbes e John Locke? Também, alguém tem alguma pergunta? Não? E aí, Jefferson, você que tinha gostado do Thomas Hobbes, quem que você prefere aí, o Hobbes ou Locke, por enquanto? Daqui a pouco o Jefferson responde. O John, aê. O John Locke, muito bem. Agora vamos conhecer mais um cara bacana aqui, ó. Bom, já falei um tanto aí sobre o John Locke, né? O nosso tempo está passando aí, vamos nos adiantar. Então vamos lá, né? Pense e responda. Vamos para mais uma questão aqui. Vocês saberiam me dizer qual é a diferença entre democracia representativa e democracia direta? Quem sabe me responder isso? Para entender o próximo pensador, nós temos que entender a diferença de democracia representativa e democracia direta, hein? E aí, alguém arrisca um palpite? Democracia representativa é uma pessoa que representa tal classe? Uma presidenta que representa tal classe, isso mesmo, é democracia direta. Onde o povo elege essa pessoa. Isso, você falou onde o povo elege. Então vamos lá, vamos traduzir isso, né? De fato, a democracia representativa, o povo escolhe o seu representante. No Brasil aqui, o povo escolhe o deputado, escolhe o vereador, o senador, o presidente, não é? Ou seja, nós escolhemos aquelas pessoas que vão nos representar. Então, o político, na verdade, ele é o funcionário público. Ele deveria representar o povo e não ver os seus próprios interesses, não é? Então, esse seria aí o papel do político. Então, representar o povo. Normalmente, quando nós escolhemos aí um candidato, né, você escolhe um candidato da sua categoria. Então, por exemplo, eu vou ter aí a tendência de votar em um deputado que já foi professor, por exemplo. Bom, então, aí eu estava falando um pouquinho da democracia representativa. Então, o povo vota em quem vai representá-lo. Então, o deputado, ele tem aí a função de representar a sua categoria. Então, como eu disse, eu sou professor, votaria num deputado que já foi professor, por exemplo, tá? O motorista de aplicativo vai votar em alguém que defenda a sua categoria, não vai votar em alguém que quer acabar com o aplicativo para voltar ao táxi com tudo, né? Então, cada um vota aí em quem vai te representar. E na democracia direta, o próprio povo faria as leis. Então, a democracia direta, ela já aconteceu, sim, aconteceu lá na Grécia. Porém, na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão?
muito poucas pessoas, né? Não é que nem hoje. Hoje todo mundo é cidadão. Na Grécia Antiga, apenas algumas pessoas eram consideradas realmente cidadãs. Essas pessoas, por exemplo, eram só homens, né? Homens também mais velhos, homens que tinham propriedade ou que tinham um cargo alto do exército. Então, não era qualquer pessoa que era considerada cidadã, tá bom? Por que nós estamos falando de democracia? Porque nós vamos falar sobre esse camarada aqui, olha, o Jean-Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau aí é praticamente um dos pais da democracia moderna, não é? Porque, assim, o Rousseau, ele vai falar assim, ó, ele vai dizer assim, olha, o homem no seu estado de natureza, o Thomas Hobbes falou que o homem em seu estado de natureza é mau. O John Locke falou que o homem em seu estado de natureza, ele não era mau, ele queria preservar a sua propriedade, né? O local onde ele vivia. Já o Rousseau vai falar, olha, o homem... Então, olha só, então o Rousseau, ele vai por esse lado, né? Ele vai dizer, olha, o verdadeiro contrato social, ele deve dar soberania para o povo. Então, por isso que o Rousseau ele é considerado aí praticamente o pai da democracia, não é? Dizem, mas isso não dá para se comprovar, né? Dizem que é o precursor do socialismo e tal, né? Então, tem gente aí que fala demais, né? O Rousseau nunca falou em socialismo, ele queria o quê? Uma democracia verdadeira, tá? Quem mais gosta do Rousseau? Pessoas ligadas à anarquia, né? Mas o Rousseau nunca vai ser a favor de uma anarquia. Ele queria uma democracia, ele queria que o povo realmente participasse das decisões políticas. E como o homem é bom por natureza, então ele não vai pensar nos seus próprios interesses, tá bom? Ele vai procurar realmente os interesses da maioria. Então ele vai ser a favor aí dessa democracia participativa, a democracia direta. Então, a vontade geral, a vontade de todas as pessoas, não pode ser legislar para si. Tá? Eu não posso legislar para mim. Então, eu não posso falar assim, não, eu vou legislar pelo meu interesse. Não, eu tenho que pensar, bom, eu tenho um interesse, mas esse meu interesse é também interesse do povo? Então, veja bem, ó, aqui também diz, né, a vontade geral não se confunde com a vontade da maioria, porque a somatória dos interesses particulares também pode ser algo egoísta e não um bem comum. Por isso que você tem que pensar não em si mesmo. Você tem que pensar, isso vai ser bom para mim, mas vai ser bom para o outro também, tá? Então, o Rousseau, ele aposta aí que o homem é bom em seu estado de natureza. E também vamos falar um pouquinho aqui, só um pouquinho, né, do Montesquieu, que o barão aqui de Montesquieu, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, o grande problema que nós vivemos aí é justamente ter um monarca. Ele vai falar, olha, ter um monarca não é uma coisa boa, porque ele centraliza o poder em si mesmo. Isso não é bom. Então, o Montesquieu ele vai dizer, olha, não dá para o rei concentrar todo o poder, não é? Embora o rei tenha um parlamento, esse parlamento é consultivo e não deliberativo. Então, ele cria essa teoria aí do poder legislativo, o executivo e o judiciário, para que haja um equilíbrio, né, nas forças políticas. Então, nas palavras do próprio Montesquieu, só o poder freia o poder, não é? Então, a necessidade desses poderes serem autônomos, né? E um controlando aí o outro. Então, o Montesquieu que deu aí origem ao que nós temos hoje, né? Em muitos países do mundo, nós temos essa configuração ou uma configuração semelhante, né? Como, por exemplo, lá na Inglaterra, você tem o parlamentarismo. Então, você até tem a monarquia, né? Tem a rainha que vive aparecendo aí na TV, a família real, né?
Até surgiu uma polêmica aí que o príncipe Harry, esse que casou com a Meghan, ele quer trabalhar, né? E a família não queria que ele trabalhasse, porque a família real diz o quê? Alguém alguém da realeza não pode trabalhar, né? Então, é uma figura representativa hoje. Você tem lá na Inglaterra o primeiro-ministro, não é? E esse primeiro-ministro é como se fosse o presidente da República. Só que se o povo não está contente com ele, os deputados votam, né? E ele é deposto do cargo. Uma votação simples, não tem que abrir inquérito, não tem que abrir nada disso, né? Então é mais fácil de tirar o primeiro-ministro, tá bom? Bom, por enquanto aqui, né, sobre esses autores, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, a gente tem tempo aí, então eu vou fazer aqui mais uma pergunta para vocês, hein? Agora pense e responda. Você sabe qual é a principal diferença entre o liberalismo econômico e o socialismo? Agora o bicho pegou, hein? E aí? Porque quando você ouve aí, por exemplo, Rousseau, Montesquieu, não é? Parece assim, o pessoal às vezes confunde, né? Fala, puxa, parece que esses caras são comunistas, né? Mas nessa época não existia ainda ideologia comunista, né? O Marx vem depois deles, tá? Ninguém arrisca dizer aí qual a diferença entre o liberalismo econômico e o socialismo? Vamos lá, então, né? O liberalismo clássico, ele é constituído aí por um conjunto de ideias, não é? Então, assim, você tem as ideias que vêm de encontro. Então, veja bem, não dá para separar política de ética e de economia. Então, política, ética e economia estão juntos, tá bom? Senão, não tem como dar certo. E isso é uma grande realidade, não é? Então, é necessário aí que a ética política e a economia andem juntos. Que mais, não é? Olha só aqui, os aspectos principais do liberalismo, né? Que é o quê? O liberalismo ele tem que se manifestar na política, na ética e na economia, né? Então, esses poderes aqui, né? Esses poderes não. A política ela tem que ter a sua autonomia, né? A ética também, ou seja, nós temos que pensar aí o que é o bem de todos. E o liberalismo econômico, ou seja, você ganha dinheiro da forma que você achar melhor. Se você quer fazer uma faculdade, se você quer montar um negócio próprio, se você quer ser um cantor, né, um artista, então, cada um aí fazendo da forma como achar melhor. E aqui o liberalismo político, né, as teorias políticas que se contrapunham ao absolutismo. Por quê? Porque o absolutismo era aquela coisa, o rei manda e todo mundo obedece. O rei não gostou de você, manda cortar sua cabeça, não é? Então você não tem liberdade. O liberalismo vem com essa ideia de liberdade. Então você pode fazer aquilo que você quer, desde que não infrinja a liberdade do outro, tá? Então, se você, por exemplo, você roubou alguém, claro, você vai ser preso, né? Porque a sua liberdade tem limites, tá bom? Bem, e aqui também o liberalismo econômico, ou seja, né, o Estado não pode intervir. Se você quer montar uma padaria do lado de outra padaria, você pode montar, né? Aqui não tem um controle disso. É o liberalismo econômico clássico, tá bom? Então, olha só, claro que esse liberalismo, hoje nós já estamos no neoliberalismo, né? Que é também o que aquela música dos Titãs fala, né? Que é o capitalismo selvagem, tá? Então, nós temos aí também essas novas linhas aí de liberalismo. Bom, e claro, né? Olha só aí, né? A gente preparou aí essa aula aí para vocês. E vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta? Não, prof, tudo certo aqui.